Aleluia. Obreiro Evandro, por favor. Aleluia, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém? Quero liberar então as crianças de 2 a 12 anos. Estão liberados para o seu culto, ok? De 2 a 12 anos estão liberados. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus nessa noite? Aleluia, aleluia. Aleluia. Amém, irmãos, quero falar algo muito interessante para você sobre a palavra de Deus e sobre a oferta. Amém? Nós sabemos que nós passamos por dias difíceis. E nesses dias difíceis é onde que nós colocamos a nossa fé, ok? A nossa fé em prática. Porque constantemente, o diabo fala nos nossos corações, fala na nossa mente, sobre desistência. E é constante, não se engane, é constante, ele vai falar isso no seu coração, vai fazer você pensar nisso, sobre desistir. Só que é onde a nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Falei isso sobre ontem, vou continuar falando hoje, só que eu não vou usar os mesmos versículos. Então no dia mau que todos nós passamos, a palavra de Deus diz que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter paz a todo tempo, a todo instante? Não, os dias de tribulação, os dias de deserto vão vir. E é onde nós temos que colocar a nossa fé, nós temos que nos posicionar, nós temos que ter esse bom ânimo que Jesus falou. Não é que todo dia você vai estar animado para adorar a Deus, não é todo dia que você vai estar com vigor para orar, ter o seu devocional na sua casa. Não vai ser todo dia, não se engane com isso. Mas seria muito bom você ter o seu devocional, você ter o seu tempo com Deus. Mas não é sempre que você vai ter esse ânimo. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ter bom ânimo, mesmo nos dias maus, porque Ele já venceu o mundo. Pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. Mas nós então devemos depositar a nossa fé, a nossa confiança, estar firmados em Cristo Jesus. Nós precisamos estar firmados nele. Ele é a rocha. Aqueles que estão firmados em Jesus, firmados na rocha, eles são como os montes de Sião, não se abalam facilmente, não se abalam. Não se abalam. Pode vir as tempestades que vão vir, pode vir os tempos, o vento forte que vai vir, mas se você estiver com seus pés firmados em Cristo, você não vai ser abalado. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, obrigado. Diga para o irmão que está do seu lado, fique firme na rocha, para você não ser abalado. Aleluia. E eu quero falar aqui na palavra de Deus, lá em Salmos 73, Salmos 73, nós vamos ler o versículo 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Aqui Asaf, ele estava passando por esse dia difícil, ele estava passando por esse momento difícil, esse momento de tribulação, esse momento de angústia, esse momento em que parece que nada está rompendo, esse momento que parece que você dá 2 passos para frente, e acontece algo, parece que você deu 10 para trás, parece que as coisas não rompem. Aí vem o negócio, ele começou a olhar para o lado errado, ele não olhou para Deus, ele olhou para circunstâncias, ele olhou para as pessoas, e não olhou para Cristo, ok? Vamos ler ali junto comigo, eu vou ler na NTLH, se você puder botar na NTLH, para todos estarem na mesma versão. Obrigado, aleluia. Aleluia, diz assim: na verdade, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Agora com mais energia, Deus é bom. Aleluia. Para o povo de Israel, Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos, os maus, quase perdi a confiança em Deus. Olha que forte isso aqui, que Asaf está falando.
Olha o que ele falou: porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus. Quantos não fazem isso? Quantos no dia mal começam a olhar para o vizinho, para a grama do vizinho? Quantos no dia mal olham para o mundano e veem: mas olha, eu estou dando meu dízimo, eu estou dando a minha oferta, e parece que nada rompe, mas lá aquele cara nem cristão é, e ele está lá desfrutando nas praias, nas Maldivas, está lá, desfrutando de um monte de coisa, e eu aqui, e nada rompe. É isso que Asaf está falando. Ele, em vez de posicionar em Deus, o que ele fez? Ele começou a olhar as pessoas, e pior, pessoas que nem eram convertidos, estavam olhando os maus, olhando os maus. Quantos não fazem isso, irmãos? Quantos no dia mal começam a falar: mas tudo dá errado para mim, parece que Deus não está olhando para mim, parece que Deus não está me abençoando. Ele estava no dia mal, Asaf, e ele olhou não para a rocha, mas ele olhou para o barco que está afundando, que é o mundo. Ele olhou para isso, e não olhou para Cristo. E o versículo continua: quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Irmãos, uma coisa eu vou te falar: por favor, não sinta inveja de quem é do mundo. Não sinta inveja deles, tá? Não sinta inveja deles, sabe por quê? Porque você já tem que dar glória a Deus, porque Cristo já te salvou do inferno. Você já não vai mais para o inferno, ok? Você tem que dar glória a Deus, todos os dias, porque agora você se tornou filho de Deus. Você não é um desconhecido para Deus, sabia? Você é filho de Deus. Ele está contigo a todo momento, a todo momento. Então você não precisa sentir inveja de quem nem é cristão. Continuando, versículo 4: os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde, aqui entre aspas, tá? Cheios de saúde, eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Ele estava olhando tudo no natural. Irmãos, não olhe o natural, não viva a sua vida, a sua vida cristã no natural, não viva ela no natural, viva ela por meio do Espírito, porque você só compreende os feitos de Deus, pelo Espírito que está em você. Pelo Espírito que nós compreendemos a vontade de Deus, não é pela vontade da nossa carne, não é pelas nossas emoções, não é, nós compreendemos a vontade de Deus para nós, por meio do Espírito. Por meio do Espírito, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, mas Ele não só fala isso, Ele fala com você a todo tempo, a todo tempo, a todo tempo Deus fala com você. Só que aqui ele começou a olhar: mas lá, aqueles lá não sofrem como eu estou sofrendo. Aqui em outras palavras, ele só não escreveu isso, mas em outras palavras ele estava olhando: eles não estão passando pelo que eu estou passando, a aflição que eu estou, eles não sofrem. Como que ele sabia disso? Ele não é onisciente, ele não sabe de tudo. Como que ele sabe que aqueles lá não sofrem as mesmas coisas que ele? Ele estava pressupondo algo aqui, ele estava pressupondo algo. Mas por quê? Porque ele estava na aflição. Ele estava na aflição. Só que pula lá para o verso 17. Que aí Asaf olha, ele vai buscar socorro na rocha. Ele vai buscar socorro na rocha. E olha o que ele fala, verso 17: porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecera no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam, e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Entendeu? Aonde que Asaf foi? Asaf, ele buscou aí a orientação na casa. Naquele tempo, no Velho Testamento, eles buscavam socorro, refúgio, no templo, no tabernáculo. Só que aonde que nós buscamos socorro hoje? Na igreja. Porque a igreja é
ela é a plena expressão de Deus. Ele é a plena expressão de Deus, é onde nós buscamos socorro, é onde você deve vir e olhar, não olhar para os mundanos. Deus, Ele quer te fazer prosperar em nome de Jesus, entenda isso. Você está passando por uma tribulação, se você está passando por uma tribulação financeira, ei, espera, busca socorro no Senhor, não busque olhando para as pessoas, não busque conselho dos ímpios, busque em Cristo, busque em Deus. Porque Ele é a nossa rocha, Ele é quem vai te manter de pé. Se você está unido com Ele, não tema nada, nada pode te abalar, nada, nenhuma circunstância pode te abalar. Diga amém. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, nós agora, nesse tempo de dezembro, nós falamos sobre a oferta das primícias. E a oferta das primícias, se nós tiramos essa oferta, entregamos essa oferta, no culto da virada, ok? Se você nunca passou o culto da virada conosco, vem passar conosco, eu faço um convite para você, ok? Vem passar conosco, a virada do ano, e na virada do ano nós entregamos a oferta das primícias. Evandro, o que é a oferta das primícias? É a primeira oferta do ano, ok? É a primeira oferta do ano. Tá, Evandro, e quanto que eu tenho que ofertar? Eu não sei. Você tem que orar, porque o Espírito está falando com você a todo instante, ok? Nós não definimos e não estipulamos valores, O Espírito de Deus, Ele fala com você, ok? Então seja participante, não fique de fora. A palavra de Deus diz que os pássaros, eles não semeiam e nem colhem, mas eles têm comida todo dia, eles têm o suprimento necessário para todos os dias, ok? Agora eu te pergunto, você não é mais valioso do que um pássaro? Claro que é. Você agora se tornou filho de Deus, você é escolhido, você é co-herdeiro com Cristo, você é muito mais importante do que um pássaro. O que você acha que Deus vai fazer com você? Qual que é a sua expectativa que Deus faça com você? Você tem que ter expectativa, falar, hoje vai ser uma bênção esse dia, eu vou prosperar, eu estou com essas contas para pagar, mas eu sei, quem eu tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu imagino ou espero. Nós temos que ser assim todos os dias, ok? Então, na oferta das primícias, nós entregamos no culto da virada, ok? Seja um participante, ore, ore a Deus, peça para Ele, Senhor, quanto que o Senhor quer que eu oferte? Ouve e obedeça, simplesmente isso, amém? Separe sua oferta, separe seus dízimos, em o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Pode trazer, pode entregar a oferta das células, as suas ofertas e os dízimos. Os dizimistas permaneçam aqui na frente, para nós estarmos orando por você. Aleluia, aleluia. Você que ofertou e você que não ofertou também, estenda suas mãos como alguém que recebe algo da parte de Deus. Pai, em nome de Jesus, declara a prosperidade do Senhor. Declaro a Deus em nome de Jesus que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso descanso, por isso nós descansamos no Senhor. Declaro aquele que está procurando emprego, abra as portas em o nome de Jesus. Aqueles que têm empresas, ó Deus, eu declaro sobre eles, ó Deus, prosperidade abundante, declaro promoções extraordinárias em o nome de Jesus, na vida dos meus irmãos, eu declaro que é assim, e aqueles que creem, diga amém, diga amém, aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Pode se assentar, quero chamar aqui o pastor Juan Pablo, para trazer uma palavra poderosa de Deus aos nossos corações, aleluia.
Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Tem gente alegre aqui nessa tarde. Talvez você possa pensar, pastor, que esse calorão tem como sentir alegria. Claro, a alegria não tem a ver com as coisas que estão acontecendo por fora, tem a ver com o que está acontecendo por dentro. Você tem Jesus no seu coração, você tem alegria eterna. Não importa o que aconteça ao seu derredor, a alegria é uma pessoa e é Jesus, amém? Hoje é um domingo especial. Nós estamos aí na nossa maratona e jornada nesse nosso novo prédio. E cada reunião aqui é um grande desafio. Nós temos um prédio com capacidade para 1000 cadeiras. Nós somos uma igreja que está chegando a 200 membros. Então o nosso desafio é muito grande. Qual que é? É encher esse prédio, amém? Por isso nós faremos muitos encontros o ano que vem. E vamos ganhar muita gente para Jesus. Nós já temos orado e temos avisado o diabo, ele vai ter que mudar de cidade, porque essa cidade aqui já está dominada pelo Espírito de Deus, amém? O diabo já está fazendo as malas, tem demônios se suicidando nos 4 cantos dessa cidade, porque nós vamos ganhar cada família dessa cidade para a glória de Deus. E nos próximos anos nós vamos ser a maior igreja dessa cidade. Deus já nos deu o maior lugar, agora Ele vai nos dar as pessoas, porque igreja para nós não é esse prédio. Igrejas são pessoas, você é a igreja de Cristo, amém? Então porque Cristo habita em você, você é a igreja. Todo primeiro domingo do mês, nós temos o nosso culto de ceia. E todo segundo domingo do mês, é o domingo da consagração de filhos. Todo segundo domingo nós consagramos as crianças abaixo de 11 anos, de 11 anos para baixo, porque nós só batizamos a partir dos 12 anos, depende da maturidade da criança. Eu vou falar um pouco sobre isso, eu já ia chamar o pessoal aqui, só que eu já vou te alertar que aqui está mais quente que aí, então eu vou deixar você um pouco aí, eu vou explicar e depois eu chamo todo mundo aqui. Nós consagramos as crianças e não batizamos pelo simples princípio, o princípio do que o batismo serve. Para que é o batismo? Ontem nós tivemos um batismo aqui, quem estava aqui? Batismo, sabe como é que é? É quando nasce um filho novo na casa. Quando um filho novo nasce, espera-se que toda a família esteja aqui. Claro, quem é família, quem faz parte da família sempre vem celebrar os novos filhinhos que estão nascendo. Hoje é dia de consagração. Por que nós não vamos batizar a Alice aqui? Porque nós vamos consagrá-la. E a consagração dela é uma apresentação de entrega, onde os pais decidiram entregar a confiança da Alice ao Senhor. E a Bíblia diz, em Provérbios 6:22, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela for mais velha, ela não se desviará desse caminho. Eu sei que eu sou muito repetitivo com algumas coisas, mas repetir é segurança. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas eu acho que essa palavra não é real. Porque eu conheço gente que nasceu na igreja, desde pequenininho está na igreja, e hoje não está mais na igreja. Então como é que ele foi ensinado no caminho que deve andar, e agora ele não está mais no caminho? Esse é o problema. Nós precisamos entender o que é o caminho. Você sabe quem é o caminho? Oi? Eu vou te dar uma dica, ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Então estar no caminho, preste atenção, não é estar numa religião. O que é religião, pastor? É gente que vive uma aparência da igreja, mas na verdade a vida dela é uma bagunça sempre, não tem testemunho de cristão. Entendeu o que eu estou dizendo? Você olha, a pessoa está ali no culto, está na missa, está em algum lugar que professa uma fé, mas a vida daquela pessoa não condiz com as escrituras. Entendeu o que eu estou dizendo? Você já viu gente assim? Se diz crente, mas acaba que é a vergonha do evangelho. Pessoas assim não são cristãs, elas são religiosas, e o religioso é abominação a Deus, porque Deus, ele
conhece o seu coração e não a sua aparência. Hoje eu estou meio vestido de pastor, 50%. Não estou com o blazer aqui, nem com a gravata. Gravata dificilmente você vai me ver. O blazer de vez em quando. Mas essa roupa não me define quem eu sou. O que me define é quem eu sou aqui dentro. O meu coração. Porque aonde está o seu tesouro está o seu coração. Mas também o que a sua boca fala, o seu coração está cheio. Então o que vai definir quem nós somos é o que falamos. Por isso que se o seu filho for ensinado no caminho, que caminho é esse, pastor? Não é código de conduta, é relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus, oração, amizade. O melhor amigo que o seu filho pode ter é Jesus. E por isso então que nós fazemos a consagração. Hoje a Alice vai ser consagrada. E a consagração dela é uma responsabilidade dos pais de reconhecerem que só Deus pode cuidar dos seus filhos. Ah, pastor, mas deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você seja um pai ou uma mãe cuidadoso, os seus olhos não vão estar 24 horas sobre a vida dos seus filhos. Sabia disso? Você dorme uma hora dessa, é ou não é? E quando você dorme, como você sabe que vai acabar tudo bem? É que se tiver alguém cuidando dessa criança para você, sim ou não? A Bíblia diz que Deus, que é nosso Pai, Ele não dorme, e Ele nem dormita, diz a palavra de Deus. Dormitar é piscar. Ele não dorme e Ele nem pisca, e os olhos dele contemplam a terra, de dia e de noite. Agora eu pergunto, tem alguém melhor para cuidar dos nossos filhos do que Deus? Ou você nunca teve aquela paranoia? Eu tenho 3 filhos, de acordar à noite e dar uma olhadinha, ver se está respirando. Qual o pai, qual a mãe que nunca fez isso, meu Deus? Foi dar uma olhadinha, ver se está a barriguinha subindo e descendo para a respiração. Porque nós não estamos 24 horas com eles. Mas depois chega uma fase que eles vão para a escola, e aí o negócio fica pior ainda. Porque eles não estão mais dentro de casa, eles estão longe. E aí que nós precisamos ter a fé correta para crer que Deus é o Deus que cuida. Que mesmo que o diabo arme ciladas para os nossos filhos, quando ele é consagrado a Deus, ele é cuidado pelo Senhor. Amém? Então é importante entender isso. Pastor, mas por que nós não batizamos? Algumas igrejas batizam. O que você acha do princípio do batismo? O batismo é para o arrependimento. Ontem, quando eu batizei algumas pessoas aqui, eu perguntei para ela: você crê em Jesus Cristo? Você tem certeza que Ele é o seu Senhor? E as pessoas falaram: sim, eu tenho. A segunda pergunta que eu sempre faço é: você tem certeza que você é um cristão genuíno? Tenho. Então, segundo a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Alice vai ser consagrada hoje aqui. Mas se eu perguntar para Alice: Alice, você é uma cristã genuína? Ela não fala ainda. Ela não vai poder falar isso. O máximo que ela vai fazer é assim, ó: que pastor feio. O máximo ela vai chorar. Ela vai chorar, mentir ela não vai. Ela só vai chorar. Então o que acontece? Tem gente que está no culto, mas tem gente que está dormindo. Então olha para cá. Então olha só, ela não tem como se arrepender. Uma hora que ela não tem como se arrepender, ela não tem como batizar. Mas vai chegar um dia em que a hora dela vai chegar. E alguns perguntam: pastor, por que a videira, como igreja evangélica, tem padrinhos na consagração? Eu tomo muita pedrada por causa disso. Porque tem aquela concorrência dos evangélicos com os católicos, que eu não tenho. Eu sempre preguei aqui, continuo pregando e vou pregar a vida inteira. Os irmãos católicos são nossos irmãos. São nossos irmãos, eles acreditam em Jesus, eles são nossos irmãos. Tem uma coisa linda da igreja católica, é os padrinhos. Eu acho fantástico. Então eu sempre libero aqui para trazer os padrinhos. Por quê? Porque os padrinhos são testemunhas. Eles vão ajudar isso. E claro que eu não sou bobo nem nada, eu boto eles numa fria. Porque eles vão ter que fazer uma oração comigo aqui, concordando que eles vão ajudar a Alice a conhecer Jesus
e ser uma serva de Deus. Aleluia. E as pessoas falam assim: pastor, quantos padrinhos pode? No máximo, no mínimo 50. Perdão, no máximo 50. Agora com o palco novo cabe mais. Então é uma oportunidade. Esses padrinhos vão ajudar aos pais orar pela Alice, guardar ela, claro, e dar presente também, que faz parte. Faz parte. Mas assim, eles vão estar junto para acompanhar isso. E os padrinhos são uma grande bênção na caminhada da criança. Amém? Você está entendendo? Então nós não batizamos simplesmente pelo fato que ela não tem ciência dos seus pecados. Mas talvez você pode pensar: pastor, o senhor acha mesmo que uma criança tão pequenininha, quantos meses ela tem? 1 mês. Pastor, o senhor acha mesmo que uma criança com 1 mês tem pecado? Eu não acho. Na verdade, eu acho que ela não tem pecado. Mas ela é uma pecadora. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Pecado e ser pecador são 2 coisas diferentes. Ser pecador tem a ver com natureza. A Bíblia diz que todos que nasceram desde Adão são pecadores, por causa do pecado de Adão. Se eu pegar uma semente de melão, o Arlindo está aqui hoje, em homenagem a ele, eu vou falar do melão, que ele não gosta de melão. Se eu pegar uma semente de melão, o Arlindo veio lá do Mato Grosso, está nos visitando hoje aqui. Foi muito bom te conhecer, seja bem-vindo. Então o que acontece? Se eu pegar uma semente de melão e plantar, o que vai nascer? Pastor, um pé de abacaxi, só no seu planeta. Aqui vai nascer um pé de melão. Sim ou não? Tudo bem, nasceu o pé de limão, o pé de melão. É que eu gosto de limão. Pé de melão. Não deu nenhuma fruta ainda. Eu posso dizer que é um pé de melão? Por quê? Porque a natureza é de melão. Depois de um determinado tempo, por mais que você chegue lá e fala, pé de melão, dá laranja. Dá laranja. Vai chegar uma hora que vai dar melão. Por causa da natureza daquele pezinho. Todo homem que nasce é um pecadeiro. Ainda que ele não tenha pecado, vai chegar um dia que ele vai cometer o pecado, por causa da natureza. E o que vai acontecer? Vai chegar um dia que alguém vai tirar a paciência da Alice. Vai chegar uma fase, não sei se já não está, que ela vai descobrir que é só chorar que alguém atende ela. O que você acha que é isso? Isso é malandragem no meu planeta. Ela descobriu, alguém troca, chega comida, alguém pega no colo. Ela descobriu o segredo. No mundo bíblico isso se chama jacosada, malandragem. Ela aprendeu, pequenininha, 1 mês, 2 meses. A mãe está amamentando, vai tirar, vai ter um momento que ela vai aprender a morder, para segurar e para não tirar. Quem que ensinou ela? Foi o pediatra. Ele tem 5 lições para segurar o peito da mãe, para não tirar na hora do mamar. Claro que não, a natureza pecaminosa dentro dela vai produzir isso. E amanhã depois vai ter um irmãozinho, 2, 3, 4, 5, assim quantos o casal quiser. E ela vai estar brincando com o brinquedinho, e o maninho vai vir pegar, e ela vai sentar o brinquedinho na cabeça do irmão. Quem ensinou isso? Foi o pai. Ensinou 5 passos para se defender do irmão. Claro que não, ela aprendeu por causa da natureza que está dentro dela. Por isso vai chegar um dia, e nós aqui definimos que é com 12 anos, que ela vai ter que tomar a decisão dela. Ou ela quer seguir aquilo que ela foi consagrada para seguir, a Jesus, ou ela vai seguir a vida dela. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso se chama livre-arbítrio, em que todo ser humano tem. Você pode escolher servir a Deus, ou você pode escolher não servir a Deus. Você pode escolher viver uma vida feliz, ou viver uma vida melancólica. Você pode escolher fazer o bem para a pessoa, ou fazer o mal. Tudo é uma questão de escolha. Mas o seu caráter e o que você vive define o que você faz. Essa é a verdade. Se você é mau caráter, o seu alvo sempre vai ser atacar os outros. Se você é um cidadão do bem, você vai aprender a pagar o mal com o bem. E é isso que Alice precisa aprender nesse mundo caído em que vivemos. Amém? Então eu quero chamar aqui, queria que um servo ajudasse a subir a escada aqui,
Vou chamar os nomes, nós vamos fazer essa consagração agora. Queria chamar aqui em cima os pais, Nicole Meira, Rafael da Silva, trazendo Alice Meira Martins, e também os padrinhos, Jéssica, Vinícius, Xênia, José, Dalva, José, Darlen, Gisele e Rafael, por favor. Não esqueci de ninguém, é isso aí mesmo? Obrigado. Minha secretária me manda aqui os nomes, pode ser que esqueça às vezes, né? Me ajuda aqui. Aleluia. Pode subir, por favor. Glória a Deus. Que benção. Parabéns. 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 Princesa. Sejam bem-vindos. Eu gosto sempre de... Os irmãos sabem que quem está comigo há mais tempo, que eu gosto de estudar o significado dos nomes. E o nome Alice tem um significado muito precioso. Eu acredito que o nome dado às crianças, eles têm algo profético por detrás deles. Por isso, quando você ter filho, cuida bem o nome que você vai escolher. Busque o significado, porque ele libera um destino profético para aquela criança. E o nome Alice tem um significado duplo. Primeiro significado é verdadeira. Sabe que verdadeiro é um dos nomes de Jesus? Jesus é santo e verdadeiro. Tem até uma canção que diz: isso diz o que é santo e verdadeiro. Então um dos significados de Alice é verdadeira. E o outro significado que eu encontrei é parte da realeza, que vem do original grego. Parte da realeza. Sabe quem é parte da realeza? Uma princesa. Uma princesa, os irmãos sabem que nós temos um tipo de relacionamento entre os jovens que se chama corte, que é o relacionamento real. Alguns praticam a corte, outros cortam para tudo que é lado. Mas o que nós ensinamos é a corte. A corte é o que representa uma princesa como essa. Então, o significado é de uma princesa que realmente isso que ela é. Porque todas as irmãs que estão aqui, para Deus, você é uma princesa. Sabia disso? Pastor, e eu sou o Shurek? Não, os irmãos também são príncipes de Deus, amém? Quando chegam, alguns são os Shureks, é verdade, mas Jesus transforma eles depois, e ficam até bonitinhos, quando eles não ficam verdes de raiva, mas é verdade. Para Deus você é belo e especial, amém? Ogrinho de Jesus. Vamos lá, nós vamos consagrar. Eu queria que você ficasse de pé, toda a igreja. Eu queria que você estendesse as mãos para cá. Enquanto eu oro junto com os pais e os padrinhos, eu queria que você liberasse palavras de bênção sobre a vida da Alice, porque tudo que nós falamos, a nossa boca tem poder. Você possa declarar que ela é guardada de todo mal, que o Senhor protege, que a mão de Deus está sobre ela, amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora nós consagramos a vida da Alice. Ó Deus, nós declaramos que ela é guardada no Senhor, protegida. Hoje, com a autoridade dos pais, com o testemunho dos padrinhos, nós declaramos que a vida dela é guardada. Ela crescerá saudável, cheia de vida, de saúde e cheia de alegria. Essa casa não será mais a mesma depois da chegada dela. Eu creio, Senhor, que a alegria do Senhor vai sustentar a vida da Alice todos os dias da sua vida, e ela experimentará da graça, do favor e da bênção do Senhor. Declaramos que praga nenhuma chegará até a sua casa, mal nenhum te acontecerá, porque o Senhor dá ordem aos anjos dele, para que te guardem. Quando ninguém estiver te vendo, o Senhor te verá, e ele te sustentará, e ela sabe disso, por isso que ela está rindo, amém? Diga amém. Só você que está aqui comigo, fala assim, em nome de Jesus. Hoje, nós concordamos que o Deus Todo-Poderoso é aquele que guarda a vida da Alice. Nós cremos que ela crescerá, cheia de saúde, de vigor e de alegria. Somos testemunhas que ela é do Senhor, guardada por Ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês fizeram a melhor escolha. E ela é muito simpática. Ela é muito simpática. Que Deus te abençoe, querida. Deus abençoe vocês. Linda escolha que vocês fizeram. Dê uma salva de palmas ao Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Parabéns. Aleluia.
Glória a Deus. Lembrando então, pode se assentar, se você tem filhos de 11 anos para baixo, não esqueça de agendar sempre no segundo domingo, a cada 2 meses. Então mês que vem, janeiro, não tem consagração, fevereiro já tem. Você deve entrar em contato com a minha esposa, o número dela está lá no grupo da igreja, no Telegram. Ela vai fazer um curso com você, tem um curso de consagração de filhos que todos fazem, e depois no segundo domingo do mês de fevereiro, nós teremos a primeira consagração de 2023, amém? Quantos estão comigo ainda, diga amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho 2 avisos rápidos para falar, depois eu quero começar a pregar. O primeiro deles é, você já viu que nós mudamos de ambiente, alguns irmãos estão chegando agora, outros estão nos visitando hoje pela primeira vez, e nós estamos num processo de adequação desse prédio. Então desde já, eu peço desculpa pelo transtorno, né? Nós estamos com os banheiros aqui fora ainda, os banheiros ficam dentro da cozinha da cantina, tem 2 banheiros lá equipados para uso, tem um banheiro de acessibilidade aqui fora também pronto para uso, e dentro da cozinha lá tem um bebedor de uso exclusivo de todos os irmãos, se precisarem tem copo e tem água gelada lá, ok? Temporariamente vai ser assim, até nós construirmos os banheiros na lateral e os banheiros do fundo lá. Então nós estamos aqui em adequação, eu peço para você paciência e que nos perdoe por algum transtorno. Eu sei que está quente, mas eu vou te falar o que vai acontecer nos próximos meses. Deus vai nos dar o forro, para nós colocar aqui um forro acústico e térmico, e nós vamos colocar pelo menos 4 máquinas de ar-condicionado de cada lado. Isso aqui vai ficar, você vai poder vir no verão de casaco aqui, que vai ficar gelado aqui dentro, pode ter certeza. Deus vai nos dar o piso, e nós vamos ter um dos melhores prédios de reunião dessa cidade, ao longo dos anos. Deus vai nos dar, porque Ele é fiel, Ele que abriu essa porta, então Ele vai dar todo o resto. A partir do ano que vem, nós vamos começar a fazer encontros aqui. Nós vamos equipar toda a cozinha, e nós vamos fazer os dormitórios lá no fundo, num espaço que você não viu ainda, alguns não viram, que tem lá para trás, que é bem grande, e nós vamos montar vestiários aqui. Os nossos encontros serão aqui. Eu já tenho 2 igrejas que querem fazer agenda já para o ano todo com o nosso prédio. Então quero falar para você que Deus já deu recurso para toda a reforma do prédio. Os encontros que nós vamos alugar para outras igrejas fazer aqui, nos dias que nós não tivermos, vai ser para fazer o conserto, que tudo nós precisamos fazer aqui, amém? Eu conto com você para quê? Porque nós vamos, cooperar, servindo de alguma forma, e isso eu sei que você faz com muita alegria. Eu louvo a Deus, muitos irmãos têm servido e cooperado nessa obra, porque não existe obra de Deus de um homem sozinho. Se nós não nos unirmos à nossa fé, e às vezes a nossa mão de obra e recurso, nós não conseguiríamos estar aqui. Então nós só estamos aqui por um milagre de Deus e pela disposição dos irmãos de servir. E eu louvo a Deus e sou e serei eternamente grato aos irmãos por isso. Amém? Deus vai nos acrescentar muitas pessoas, essa é a verdade. Nós vivemos num mundo caótico, em que muitas coisas difíceis estão acontecendo. E a última e única esperança dessa terra é a igreja. Amém? Então, se você sentir no coração de ajudar de alguma forma essa obra, eu quero pedir para você, seja um canal de Deus, deixa Deus falar com você, seja um canal para abençoar a obra de Deus. Se você sentir no coração, procure um dos nossos irmãos, líder da sua célula, fala, eu quero ajudar de alguma forma. Nós temos muitas frentes para fazer, muitos trabalhos ainda, amém? Glória a Deus, eu conto com você para isso. A segunda coisa que eu ia falar é que nós, diante dessa questão do trabalho com as crianças, é algo muito novo. Então as crianças de 4 a 12 anos, quando você chegar para o culto, elas já vão entrar direto para a sala dos kids. Elas não virão para cá, já vai ter uma recepção em todo o culto ali, para eles entrarem direto para o culto deles, que vai ser no primeiro módulo, lá no primeiro complexo aqui do CT da Videira de Canoas. Então assim, isso aqui vai se tornar um grande centro de treinamento de obreiros, de pastores, de líderes, para nós encher essa cidade para a glória de Deus, amém? Crianças de 2 e 3 anos, elas irão depois, no momento da palavra da oferta, elas vão para lá, que aí é os babies. Nós vamos ter uma sala específica só para os babies. Então só para nós alinhar, como está tudo mudando, nós precisamos alinhar para adequar o tamanho e organizar tudo que precisa ser organizado. Eu falei 2 coisas, me desculpem, são 3. O terceiro aviso é sobre o culto da virada. Olha só, irmãos, todo ano a gente faz o culto da virada no dia 31 para o dia 1º. Esse ano,
vai ser a mesma coisa, dia 31 para o dia 1º, você achou que ia ser outro dia, né? Mas o culto da virada é do dia 31 para o dia 1º, é que tem muita gente séria, eu quero fazer você rir um pouco. Aí o que acontece? Pastor, eu sei, vai ser a noite dos talentos, é verdade. Só que esse ano, eu estou pensando em fazer um pouco diferente. Era para mim avisar no grupo dos líderes ontem, mas eu ando numa correria que não deu tempo. Hoje eu fui pregar no encontro, e aí cheguei aqui agora, já tinha atendimento, e eu não consegui. Então é melhor avisar toda a igreja junto, e esperar um feedback. As irmãs me ouçam com carinho, que vocês vão ser fundamental para essa ideia. Todo culto da virada, as irmãs sempre querem vir como elas são, bonitas, maquiadas, bem vestidas, amém? Mas elas têm que fazer comida, vai para o fogão, é um suador, derrete o reboco, cai tudo, faz um tendel, chega aqui, nesse calorão, às vezes azeda a comida, às vezes esfria a comida. Como dizia um amigo nosso, lembra daquele cara da televisão, o seu Creyson? Seus problemas acabaram. Um irmão me procurou, e ele falou assim: pastor, eu tenho uma ideia para melhorar isso. Tem um rapaz, que ele atende empresas, e ele faz comida para cultos de virada, assim, para empresas, festa de empresa, e ele se colocou à disposição para fazer para nós por um preço muito bom. Falei, opa, eu tenho que falar com os irmãos. Então assim, essa pessoa, ela espera uma resposta para confirmar amanhã. Como se daria? As irmãs viriam todas belas, maquiadas, sem derreter a maquiagem, sem precisar trazer um monte de bandeja e coisa, porque esse cara traz talher, traz prato, traz tudo, e faz a comida que nós escolhemos para ele fazer e uma sobremesa. Pastor, sai quanto essa brincadeira? Menos de R$1.000 por pessoa. Estou brincando. Na verdade é assim, R$100 sobra troco por pessoa. Eu estou contando a história mais ou menos como a história aquela que o cara perdeu a fazenda inteira. O cara começa contando que pegou fogo no banheiro da fazenda. Depois ele vai contando, depois ele conta que a fazenda inteira pegou fogo. Vai ficando cada vez mais fácil. Então ele deu um preço para nós, ó, como a igreja, e eu sei que crente não bebe, mas come, e todas as empresas que nós contratamos aqui, eles ficam apavorados, onde cabe tanta comida? Eles vão cobrar, ele vai cobrar R$45 por pessoa, com comida à vontade, e com sobremesa. E o refrigerante vai ser por nossa conta, não nossa, a igreja mesmo vai levantar um recurso, nós vamos fazer o banco hot dog, que é aquele que nós levantamos recurso, e aí nós vamos fazer um hot dog para levantar o recurso para o refrigerante e para a decoração, e algumas mesas que nós vamos ter que alugar. O que eu queria pedir para você? Me ajudar, mandando uma mensagem para mim, pastor, eu acho ótimo, porque, ô pastor, eu não vou conseguir, eu acho que é ruim, porque eu preciso dar essa resposta amanhã. Igreja não é democracia, entendeu? Igreja não é votação, democracia, quem for mais leva, não, mas eu gostaria de ouvi-los, porque pode ser que tenha alguma coisa que eu não esteja vendo. Então se você puder me mandar uma mensagem depois, falando que eu tenho que dar essa resposta amanhã. Pastor, se ninguém mandar mensagem, eu vou fechar amanhã com ele, porque a minha esposa falou, fecha, tem mais alguma irmã que acha que deveria fechar aí? Então manda as mensagens, irmã, manda mensagem pelo meu WhatsApp. Então assim, se isso fechar, nós vamos fechar amanhã, e aí vai ficar muito mais fácil. Meu Deus, vai explodir meu telefone aqui, está tremendo, já recebi umas 10 mensagens aqui, depois eu vou ver, e aí amanhã eu respondo, amém? Nosso alvo sempre é melhorar para todos nós, para ficar mais fácil, ok? Era isso. Você está pronto para receber uma palavra de Deus nessa noite? Diga amém. Feche os seus olhos aí no seu lugar, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, hoje a tua palavra mais uma vez vai ser liberada, e eu creio que a tua palavra é poderosa para transformar, para libertar, para dar direção, para trazer clareza e para levar os meus irmãos a crescer em fé, ousadia, autoridade, intrepidez, no nome de Jesus, diga amém. O tema da mensagem que eu vou compartilhar com você hoje é um tema muito oportuno para nós, para esse tempo e esse momento. O título da mensagem é: você foi chamado para frutificar. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: você foi chamado para frutificar.
Olha para a pessoa que está atrás de você agora, fala para ela: você foi chamado para frutificar. A palavra de Deus, lá em João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, versículo 1, a palavra de Deus diz assim. Vai projetar aqui, em nome do Cristo. Atenção, projeção, acorda. Cadê o nosso líder de louvor? Ele não está aqui, né? O líder de louvor está aqui? Tem um líder, está todo mundo apontando para lá, porque achando que eu vou puxar a orelha dele, está certo. Está lá atrás, levanta a mão, filho. A nossa projeção não pode mais ser assim. Ela tem que estar 1 hora antes aqui para testar as letras. Que é o segundo culto, ontem e hoje, que a letra começou atrasada, cheio de visitante, é ou não é? Você não sabe a letra da canção, aí você fica assim, ó, meio que comendo chiclete, para parecer que você está cantando para ninguém chamar a atenção, mas você não sabe a letra. E nós temos um projetor de R$3.800 aqui que nós compramos, que aí não passa lá. Pastor, o senhor chamou atenção na frente de todo mundo. Ficar bravo é só problema. É só para funcionar, amém? Não vai ter a terceira, não vai ter, em nome de Jesus. João 15, 1. O que Jesus está dizendo aqui? Eu vou ler até o 8. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, preste atenção, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, diz o Senhor, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Só um pontinho aqui, videira não é a igreja que você faz parte, tá? Videira é Jesus. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, Jesus disse. E ele diz então: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Amém? Essa palavra, ela nos fala, é importante você entender que a Bíblia foi escrita num contexto rural. Por isso você vai ver Jesus usando algumas parábolas dizendo: olha os pássaros do céu, eles não semeiam, não encolhem. Olha os lírios do campo, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Então toda a Bíblia ela foi escrita num contexto rural. E Jesus então usa aqui dizendo: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Nós vemos aqui, nesse contexto, 4 personagens. Quantos personagens? 4 personagens. Nós vemos o agricultor. Quem é o agricultor? Deus. Aqui representa Deus. A Bíblia precisa ser entendida, porque ela tem tipos, alegorias, analogias e símbolos. Então o agricultor aqui, ele expressa quem Deus é. A videira é Jesus. O ramo somos nós. E os frutos, os novos na fé. Então nós temos 4, vamos lá? O agricultor é Deus, a videira é Jesus, os ramos somos nós, e os frutos os novos na fé. Você quer saber o que Deus gosta? Você quer saber o que vai no centro do coração de Deus? Ouça Deus falando. Então o que acontece? Se você conversar 5 minutos com uma pessoa, você for alguém que presta atenção no que as pessoas falam, você vai descobrir o que essa pessoa mais gosta. Se você conversar 5 minutos com uma pessoa, e dentro desses 5 minutos, 3 minutos ela falar com você sobre futebol, o que ela gosta? Futebol. Se você conversar com alguém 5 minutos, em 3 minutos essa pessoa falar de carro,
você vai concluir que ela gosta de carro. Então, como que eu faço para saber o que Deus gosta? Eu vou para a palavra de Deus para ver o que Ele fala. Eu vou te ajudar a entender o que Deus gosta nessa noite. Deus cria o homem e a mulher. Ele dá uma ordem para eles: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa é a primeira ordem de Deus para o homem e para a mulher. Sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. O homem e a mulher coabitam, têm seus filhos e começam então a gerar. Depois de um momento, você vai ver que Deus manda Noé construir uma arca. Está lá em Gênesis ainda, sim ou não? Quem já ouviu falar da arca de Noé? Não é o filme aquele, está vendo? Aquele filme lá não tem nada a ver com a Bíblia. O Noé que inventaram o novo ali, alguém, eu acho que foi o rapazinho aquele do Fantástico Mundo de Bob que fez aquele filme, não tem nada a ver com a Bíblia. Então, Noé constrói a arca, os animais entram e a terra enche d'água. Sim ou não? Deus então recomeça com Noé e a sua família. A arca de Noé repousa sobre um monte chamado Ararate. E nesse monte então a água baixa, o dilúvio acaba, Noé sai da arca, Deus dá uma ordem para Noé. Qual que é a ordem? Noé, seja fecundo, multiplicai e enchei a terra. Deus chama a Abraão, que na atual conjuntura era Abrão, e ele diz para Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Ele muda o nome de Abraão, era Abrão, ele fala: a partir de agora te chamarás Abraão. O nome Abrão significa pai exaltado, mas o nome Abraão é pai de multidões. Comparando com as primeiras duas direções de Deus, o que Deus diz para Abraão? Seja fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Pastor, o que Deus quer de mim? Seja fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus te chamou para frutificar. Essa frutificação tem a ver com gerar segundo a sua espécie. Deus nos chamou para gerar segundo a nossa espécie. Por isso eu quero compartilhar com você nessa noite, dentro dessa oportunidade, que você foi chamado para frutificar. Deus é o agricultor, amém? Qual que é o papel do agricultor? É preparar o terreno, é limpar. Eu estava conversando sobre isso com o irmão Miro lá na casa dele, ele falando, eu nem sabia como é que chamava os canteiros. Ele falou a verga, é isso que chama, né? Ele falou, tinha as couves desse tamanho e um pouquinho mais baixo de mato, e nós limpava aquelas vergas no olho do sol. O agricultor acaba fazendo isso, limpando, preparando o ambiente. E esse é Deus nas nossas vidas. Sabe o que Deus faz? Preste atenção. Deus tira as ervas daninhas da sua vida, porque você é o ramo. Por que Deus tira as ervas daninhas? Para que o ramo possa dar fruto. E quando você, que é o ramo, frutifica, você está vivendo dentro do propósito de Deus. E você está alegrando o coração de Deus, porque você está gerando segundo a sua espécie. Quando alguém fala de Jesus para você, você nasce de novo, você converte, tem uma experiência com Deus. Agora, um cronômetro é acionado na sua vida, e você tem um propósito a cumprir, e esse propósito é gerar pessoas segundo a sua espécie, é gerar pessoas que eram criaturas, mas que agora são filhos de Deus. E aí você prega o evangelho, e essas pessoas são atraídas pela vida de Deus, e pela luz de Jesus que está na sua vida, porque o agricultor está com você, mas a videira também, porque você era um espinheiro brabo. E sabe o que aconteceu? O espinheiro brabo morreu, e ele foi enxertado na videira verdadeira, e a seiva da videira começou a passar dentro do espinheiro,
E gradativamente o espinheiro não produziu mais espinhos, mas sim uvas. Tudo que você produzia antes de Jesus era sofrimento, morte e destruição. Mas depois de Cristo, são frutos saborosos, lindos e maravilhosos. Sabe qual é a beleza da videira? Quem já foi aqui em Caxias, lá no Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, eu fui num dia não muito propício. O cara falou assim: aqui estão as parreiras, as mais velhas, mais antigas, são caríssimas. Eu falei: esse monte de toco de pau retorcido? Porque tem uma estação do ano que parece que a videira está morta, é só um monte de pau retorcido. Mas se você vai lá no tempo da frutificação, é aquele parreiral cheio de uva, colorido, verde, às vezes umas vermelhas, outras pretas. Então a glória e a beleza da videira são os frutos. E o que Deus nos chamou para viver é essa frutificação da parte de Deus. Mas é importante você entender, tem 3 tipos de galhos que o Senhor relata aqui nessa passagem de João 15. Um que não produz fruto, um que produz pouco fruto, e outro que produz muito fruto. Fala comigo assim: pouco fruto, nenhum fruto, muito fruto. Nenhum fruto, pouco fruto, muito fruto. O que Jesus fala no verso 2, bota o verso 2 lá, a projeção, sobre o galho que não dá nenhum fruto? Tcharam, segura na sua cadeira. Eu sempre aviso antes para ninguém ter palpitações no coração. Aí vem uma revelação da reveladura. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa. Vamos parar no corta? O que não dá fruto, ele corta. É isso que está escrito ali? Sim ou não? Exatamente, só que eu vou dizer para você, existe um erro teológico de interpretação aqui nesse texto. Você vai ver gente falando assim: viu? Não frutificou? Jesus vai te cortar. Pastor, onde é que eu vier o fruto? Me ajuda que eu não quero ser cortado. E eu já vi gente, teólogo, estudado, falar assim: olha, viu? Essa é uma frase que comprova que o crente pode perder a salvação. Porque quem é a videira? Jesus. Quem é o ramo? Nós. E o ramo está enxertado aonde? Na videira. Uma vez que você está enxertado na videira, você não pode mais ser cortado, sim ou não? Mas por que está escrito aqui cortado? Vamos para o original no grego? A palavra cortar, no original grego, tem 2 significados. O primeiro deles é poda, o segundo deles é levantar. O primeiro é poda, o segundo é levanta. Pastor, então o que Jesus faz quando nós estamos enxertados nele? O que o agricultor faz com o galho que não dá fruto? Ele corta, só que a palavra cortar aqui não se encaixa com poda, porque poda é no segundo. Todo fruto, aqui ó, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa. Esse limpar aqui é o mesmo que cortar, é o mesmo que podar. Então o que se encaixa aqui nesse primeiro cortar é levantar. Aí você precisa entender um pouquinho de agricultura. Eu já fui lá, aleluia. E quando o galho fica muito perto do solo, chove, e a poeira e o barro vem para cima dele, porque ele está perto do chão, e aquele barro e aquela terra não deixa aquele galho frutificar, e ele não dá fruto. Pastor, eu sou esse galho que não dá fruto, o agricultor vai me cortar? Não, ele levanta para não ficar mais perto da poeira e do barro, para que a chuva venha e te lave, e você possa frutificar. Pastor, como assim, pastor? Como assim, pastor? Deus não joga ninguém fora.
Deus não vai cortar ninguém que já foi enxertado na videira. Então esse cortar é levantar. Agora vamos um pouquinho mais profundo. A Bíblia diz em Gênesis que o homem foi criado do pó da onde? Do pó da terra. Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas fôlego de vida. E aquele homem então passou a viver, recebeu o Espírito. E ele foi enganado por quem? Pela serpente que estava no paraíso, mais conhecida como diabo, Lúcifer, Satanás, cramunhão, Belzebu, chifrudo, tudo que você pode usar de adjetivos para Satanás. Só que lá em Apocalipse, olha aqui, Gênesis, vamos andar 66 livros para a direita. Vamos lá, chegamos no último, Apocalipse. Em Apocalipse fala que o dragão, a antiga serpente, está lá. Pastor, como que uma serpente, uma cobra vira um dragão? Só se comer muito, é ou não é? Lembra da maldição que Deus liberou sobre a serpente lá no jardim do Éden? Rastejará sobre o teu ventre e se alimentará do pó da terra. Essa é a maldição sobre a serpente. Deixa eu perguntar para você, você já viu alguma cobra comendo pó por aí? Você já passou por um meio de um mato assim, tem uma cobra comendo poeira, você está falando, o que está fazendo? Estou almoçando. Cobra não come pó. Então nós precisamos entender a Bíblia como ela é. Isso aqui é feito do pó da terra, sim ou não? Onde o pecado se localiza? Na sua carne. Você só peca porque você mora nesse corpo. Esse corpo é o pó da terra e ele produz pecado. Então a serpente vai se alimentar de pecado. Ao longo desses anos tem muito pecado na terra, sim ou não? Por isso a serpente se tornou um dragão. Eu estou te falando tudo isso para você entender que esse ramo, ele está cheio de terra, mas ele está enxertado na videira. Tem ramo que se lambuza no barro. Mesmo depois de você se lambuzar no barro, o agricultor não lança você fora, ele te levanta. Que nome é esse? Fala assim, Airó. Airó. Você está falando até grego na videira, videira é cultura também. Então, o agricultor vê o ramo que está perto da terra, do barro, da poeira, aleluia. Airó. Ele corta? Não, ele levanta. Amém? Você está mais aliviado? Você já leu isso algumas vezes e ficou assim, meu Deus, será que algum dia ele vai me cortar? Porque eu não dou fruto. Uma vez que você foi enxertado na videira, muito obrigado meu irmão, na videira verdadeira, você nunca mais vai poder ser cortado. Uma vez você está em Cristo, para sempre estará. Porque o alvo de Deus é cooperar para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida, que é frutificar. Tudo que nós fazemos aqui nessa igreja tem como resultado gerar famílias para Deus. Sério. Nós fazemos encontro. Cheguei de um agora. Estava pregando lá no sítio onde a gente faz encontro. No encontro da videira de Nova Santa Rita. Aconteceu tanta coisa sobrenatural lá, que depois eu te conto, que eu não vou ter tempo. Mas quando você se dispõe a ser usado por Deus, não importa se você é um pastor, um líder, ou você é um novo convertido que aceitou Jesus agora, se você decidir ser usado por Deus, se colocar na brecha, o resultado desse serviço vai ser conversão de famílias, vai ser famílias inteiras se convertendo, vai ser casamentos sendo restaurados. Ouça o que eu estou dizendo para você, Deus é o Deus da restauração. Eu pergunto para você, quantos aqui nessa noite você tiveram seu casamento restaurado algum dia desse? Muita gente. Deus é o Deus da família, casamento, Deus é o Deus da família. O dia que Jesus chegou na minha casa, há mais de 15 anos atrás, minha esposa estava pronta para ir embora. Deus mudou a minha família, Deus mudou a minha história. Eu creio no Deus da família, amém? E nós vamos então trabalhar para ganhar, edificar, treinar e enviar famílias. Essa é a frutificação de Deus. Quando estão me entendendo, diga amém. Fala assim, nenhum fruto, pouco fruto e muito fruto.
importante entendermos que o Senhor, Ele tem o desejo que você frutifique muito. Então o galho que não dá fruto, eu sinto no meu espírito, se você tem tido dificuldade de frutificar, a partir de hoje, Deus vai te lavar com a água da palavra, e toda a poeira e barro que estava te impedindo de frutificar, vai embora da sua vida, e você vai começar a dar fruto, mas não fruto desses que vêm e hoje vão embora, frutos que permanecem. Pessoas que não, independe do temporal, vem a tempestade, vem as dificuldades, mas eles falam, eu sei em quem eu tenho crido. Famílias que têm chegado e passado por muitas lutas ao longo desses anos, eu sei, mas que têm permanecido, têm frutificado, têm gerado famílias para Deus. Pastor, mas parece que a minha vida em outras áreas não estão fluindo, mas eu estou frutificando. Seja feliz, você está vivendo a vontade de Deus, com todo amor e carinho. Deus não te criou para ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro é uma consequência de você servir a Deus. Amém? Se você viver a vontade de Deus, Deus vai, viu como é que encerra os versículos, o versículo 8? E pode me pedir o que quiseres que eu te darei. Quando, pastor? Quando eu vivo a vontade de Deus para a minha vida, quando eu estabeleço o querer de Deus. Tem gente que trabalha dia e noite incansavelmente, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para nada, e quando conquista alguma coisa, morre e deixa o dinheiro tudo para alguém usufruir. Não é isso que Deus tem para nós. Eu vou dizer para você com todo amor e carinho, do que Deus tem para você é bênção do céu. Muitas vezes você vai trabalhar pouco e vai ganhar muito, muitas vezes você vai nem fazer muito esforço, e Deus vai te abençoar de uma forma abundante. Sério, irmãos, se você me perguntar quanto que nós gastamos aqui, eu vou te dizer, até agora, R$8.000, para fazer esse palco, pintar tudo isso aqui, e fazer algumas adequações. Vocês tinham essa reserva? Não. De onde é que saiu esse dinheiro? Alguém decidiu dar, uns 50, outros 100, outros 300, gente que não era da igreja me ligou, falou, pastor, que lindo esse trabalho, posso ajudar? Posso. Pode. Eu não sou da igreja, não sou crente, nem acredito na Bíblia direito, mas eu acho bonito os trabalhos que vocês fazem, posso mandar um dinheiro? Falei, pode. Mandou R$1.000, eu quase desmaiei. Falei, meu Deus, eu tenho que pagar 1.300 amanhã, chegou já 1.000, depois encostou um irmão de moto, falou, pastor, estava trabalhando, o Espírito Santo falou comigo, falou que tem uma conta aí para pagar, falta 300, eu vou ofertar o 300, eu falei, tem mesmo, e viva as tintas, pagamos a primeira parcela, aleluia. E tudo funciona assim, porque Deus, Ele honra a sua fé. Enquanto você tenta fazer as coisas no seu braço, você vai cansar, mas quando você descansa no Senhor, sabe o que Ele faz? Airó, Ele te levanta, e aí você pode frutificar em todas as áreas da sua vida. Pastor, o que Ele faz com quem tem pouco fruto? Ele poda. Essa poda está ligada com cortar. Eu trabalhei com montagem de trator, colheitadeira durante 12 anos. Eu encerrei minhas atividades em março desse ano, na empresa que eu trabalhava, montando o trator Massey, Ferguson, Valtra, Challenger, e mais um que era um nome estranho que a gente não montava aqui, só montava algumas peças, Fendit. E aí o que acontece? É interessante que eu fui visitar alguns clientes algumas vezes, e eu estava preparando essa palavra, e eu me lembrei de muitas coisas que eu ouvi nas caminhadas que eu fazia, junto aos clientes que compravam os tratores. E aí eu me lembro de um, que ele falava assim, uma vinícola chamada Valduga, aqui em Bento Gonçalves, fabrica vinhos caríssimos, espumantes, e o dono falando assim, essas parreiras, elas precisam ser podadas por especialistas, porque se alguém podar uma dessas parreiras de forma errada, equivocada, complica toda a frutificação, até o sabor da uva muda. Falei, credo, tudo isso? O cara falou, os podadores da nossa vinícola ganham muito bem, ganham mais que engenheiros, porque eles são responsáveis. E eu lembrei da minha avó, que era italiana, que ensinou a minha mãe a fazer parreira. Lá minha mãe, na casa da minha mãe tem parreira, e a minha mãe dizia, esse ano não deu muita uva, porque podaram a parreira de forma errada. Quem é que pode podar a parreira? O agricultor. Quem é o agricultor? É Deus.
O que isso quer dizer? Outra revelação da reveladora. Você não pode mudar a vida de ninguém, é só o agricultor que muda. Você não pode tirar vício da vida de ninguém, é só o agricultor que tira. Você não pode tirar más companhias da vida de ninguém, é só o agricultor que tira. E o que eu faço? Eu sou amigo do agricultor, eu peço para ele. Quando estamos entendendo, diga amém. Você vai sofrer muito menos. Porque a nossa tendência é querer mudar as pessoas na força do nosso braço. Eu estava lá nesse encontro e teve um rapaz que terminei de pregar, ele veio me procurar e falou: pastor, eu quero viver tudo isso que o senhor estava falando aí, só que eu fumo cigarro. E muitos falam, eu fui de uma igreja, falaram que eu carrego os preguinhos do capeta no meu braço. Que ele botava o cigarro assim, um elástico no braço. Eu falei, é mesmo? O que o senhor disse sobre isso? Eu falei, vem servir a Jesus, que Ele te liberta de tudo que você precisa ser liberto. Será que o pastor daqui vai me aceitar fumando? Eu falei, sim. Eu decidi batizar aqui, de uma palavra que teve. Será que ele vai me batizar fumando? Eu falei, não, fumando não, porque vai apagar o cigarro, é melhor deixar fora da piscina. Mas e como é que pode? Diz que crente não fuma. Não fuma mesmo. Mas então como é que vocês me aceitam na igreja fumando? Porque a poda vai ser feita, mas vai ser pelo agricultor, não vai ser pelo pastor, nem pelo líder, nem pelo irmão cheio da lei, amém? É o agricultor que vai tirar o que precisa ser tirado, é ele que poda, e ele poda da forma certa. Há muitos anos atrás, em 1900, em Guaraná de Rolha, antigamente, uma irmã, na nossa igreja lá em Sapucaia, chegou uma moça, chorosa, chorou, aceitou Jesus, e ela estava com uma roupa não muito legal, e a irmã chegou para ela e falou assim, moça, isso não é roupa de entrar aqui. E a pessoa foi embora, ficou braba. E claro, como nessa igreja tem o povo da casa de Chloe, vai ler a Bíblia, você vai entender quem é. Aqui vai ser só parábola, agora. Alguém da casa de Chloe veio me falar, pastor, falaram tal coisa lá da irmã, que nem a irmã, ela veio para converter. O que se faz com a irmã dessa, que fez com que a pessoa ficasse constrangida e fosse embora? Pega o mesmo cajado que ela usou e dá na cabeça dela. Estou brincando, não faz isso não, é brincadeira. Mas há uma ilusão nos crentes, não em você, você é um cristão, amém? Diga amém, pelo amor do Pai. Há uma ilusão na cabeça dos crentes que ele pode mudar as pessoas, e definir o que a pessoa pode vestir, o que a pessoa pode comer, o que a pessoa pode fazer, o que a pessoa... Para com isso. O dono dessa lavoura é o agricultor, e o agricultor é Deus. Você só precisa ser um ramo enxertado na videira. E sabe qual que vai ser a consequência? Se você tiver enxertado, você vai receber a seiva. Essa seiva vai mudar, vai fazer com que esse ramo tenha vida, e essa vida vai produzir fruto. Sabe como é que você vai frutificar? Expressando a vida de Deus na vida de outras pessoas. E que Deus nos chamou para fazer, ouça, não tem muito a ver conosco. Nós só precisamos estar enxertado. Você está recebendo a palavra nessa noite. Essa palavra hoje, ela pode mudar a história da sua vida. Se você entendeu o que eu estou falando aqui hoje, essa palavra pode salvar a sua casa inteira. Porque os primeiros frutos que às vezes você vai dar, são seus familiares. Por que o Senhor fala isso? Porque é promessa de Deus. O dia que você converte, você e a sua casa servirão ao Senhor. Todos da sua casa, todos vão servir ao Senhor. Do mais novo ao mais velho, todos. Então, se você tem dado pouco fruto, o agricultor vai podar. O que é podar? Vai tirar o que precisa ser tirado da sua vida. Você não precisa de um pastor na sua cabeça dizendo, de bermuda, irmão, verde limão ainda para chamar a atenção, vai para o inferno. Num calorão desse até eu quero usar bermuda. O código de conduta pastoral não me permite nesse momento. Mas daqui a pouquinho eu vou botar. Então o que acontece? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é pela lei. A graça de Deus vai te conduzir a receber tudo que você precisa de Deus. E Ele vai te conduzir nesse novo, vivo e eterno caminho. Quando estamos entendendo, diga amém. Então se você não tem produzido, eu quero dizer para você, você vai produzir. O que eu preciso fazer, pastor? Só permanecer. Permaneça fazendo o que você está fazendo. Permaneça na célula,
permaneça no culto, permaneça, seja um canal no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, na sua escola, onde você está, permaneça. Deus te chamou para frutificar, primeiro, não na África, mas no lugar onde você está. Teve um irmão que me procurou e falou assim: pastor, eu tenho um chamado para pregar o evangelho na África, para os africanos. Eu falei: é mesmo? Está liderando uma célula já? Não estou. Então lidera primeiro. Aí ele começou a liderar a célula, daqui a pouco ele falou: pastor, eu estou liderando uma célula e eu tenho um chamado para ir para a África, e eu quero ir para a África. Eu falei: já tem discípulo aqui? Tem alguém para liderar a sua célula para você ir para a África? Não tem. Então gera um discípulo primeiro para ficar no seu lugar. E o tempo passou e ele falou: pastor, eu gerei um discípulo, vou multiplicar a minha célula. Será que eu posso ir para a África? Eu falei: já ganhou o seu bairro para Jesus? Ele falou: bah, mas aí fica difícil, quando é que eu vou para a África? Porque às vezes as pessoas querem ganhar a África, mas não querem ganhar os seus vizinhos para Jesus. A sua África está ao derredor de onde você mora. Está cheio de gente indo para o inferno, e nós podemos ganhar essas pessoas. Quando estão me entendendo, diga amém. Frutifique ao seu derredor, e o agricultor vai tirar o que precisa ser tirado, para que você possa crescer e multiplicar. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus nessa noite? Aleluia. Fala assim comigo: nenhum fruto, pouco fruto, muito fruto. Pastor, quem é o povo do muitos frutos? Quantos aqui querem dar muito fruto? Diga glória a Deus. Em João 15, no verso 5, nós lemos, Jesus diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então esse é o terceiro tipo de ramo, o que dá muito fruto. E você sabe que todos nós que somos estudiosos da palavra, quando você procura o original da palavra, você encontra o verdadeiro significado da interpretação bíblica. Em todo esse contexto do versículo 1 ao 8, toda a Bíblia, em determinados textos, você tem uma palavra-chave que define todo o texto. A palavra-chave aqui é perseverar ou permanecer. A palavra-chave desse texto é permanecer. Fala assim para o seu vizinho: o segredo é permanecer. Olha para o outro e fala assim: quer dar muito fruto? Permanece. Então a primeira coisa que Jesus fala é: permaneça. Tem 10 palavras permanecer aqui nesse texto. Eu não tenho tempo de pregar sobre as 10, infelizmente, mas vou falar sobre 3, que vão te dar um norte do que é esse permanecer. Então, é pouco fruto, é nenhum fruto, pouco fruto e muito fruto. Todos nós queremos dar muito fruto, porque queremos agradar o Senhor, amém? E Ele se agrada com a frutificação. Então a primeira coisa que nós vemos nessa palavra-chave permanecer, está no verso 9 de João 15, que diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecer ou permanecei no meu amor. Primeira coisa para você frutificar: permaneça no amor de Deus. Quem sabe que é muito amado, frutifica muito. Qual que é o problema de quem não sabe que é amado? Vive debaixo de condenação. Como que eu vou pregar para alguém se a minha vida não é um exemplo? Para com isso. O exemplo é Jesus. E você vai se tornando a imagem de Jesus enquanto você caminha, não é parado. Você e eu moramos nessa tenda, essa barraca velha aqui, ó, que agora mesmo está suando. Se você não usar um negocinho chamado desodorante, já começa a feder, é ou não é? Essa carne é podre. Você não toma banho, o bicho já pega. Por quê? Porque essa carne é podre. Essa é uma verdade. Eu sei que tem gente que não gosta muito de tomar banho, mas cada um com seus problemas. A verdade é que essa carne é podre, amém? Ela é podre, e ela vai sempre te puxar para longe da vontade de Deus, mas o Espírito é do Senhor. Então o Senhor nos ensina a permanecer no amor. Eu e você vamos falhar sempre, mas saiba, isso não muda
o amor de Deus em nós e o amor de Deus que flui através de nós. Então permaneça no amor de Deus para frutificar muito. Acorde de manhã e saiba que você é amado por Deus. Pastor, eu fiz muita coisa errada, o senhor não me conhece. Não interessa, o amor de Deus é incondicional, independe de condição. Ele te amou e ninguém mais pode te separar desse amor. Essa é uma palavra de fé para a sua vida. Isso vai te levar a experimentar de muito fruto. Por isso você deve glorificar a Deus, porque você está enxertado na videira e você recebe esse amor. Então a seiva é o amor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você só pode amar porque Ele te amou primeiro. O amor de Deus foi derramado no seu coração. Pastor, eu caí, cometi um pecado, eu errei. Deus ainda me ama? Sempre. Irmãos, preste atenção nisso. Não há nada que possa mudar o amor de Deus ao seu respeito. Porque Deus é um Deus de restauração. Se você errou, arrependa-se e siga a sua caminhada cristã. Não pare, não desista, não volte atrás. Não pare o que Deus começou na sua vida, porque você errou. Não viva debaixo da síndrome de Adão, que é errar e se esconder, fugir de Deus. Não, viva debaixo da presença de Deus constantemente, porque Deus, por meio da palavra, Ele te lava. Você está me entendendo? Se você errar, permaneça na presença, porque é o sangue que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Você já foi salvo no Senhor. Eu sei que a concorrência está grande, mas olha para mim, por favor. Olha para mim. Glória a Deus. Eu sei que eu estou meio feio, suando aqui, mas olha para mim, que a palavra que eu tenho aqui para encerrar com você, ela é poderosa. Amém? A segunda vez que aparece então o verbo permanecer, das 10 vezes, ela fala de alegria. No verso 11 de João 15, o Senhor fala sobre alegria. Tem como botar aí? Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Esse gozo é alegria exuberante, uma satisfação explosiva dentro de você. Então ele fala sobre permanecer no amor, que quer dizer o quê? Saber que você é amado. Qual que é o resultado? Muito fruto. Fala para o irmão que está do seu lado, você é amado de Deus. Por isso você vai te frutificar muito. Segunda coisa, alegria. O que o reino de Deus é? Paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Então aquele que faz parte do reino é alegre. Eu sei que para muitos alegria é um estado de emoção, um êxtase, porque você recebeu uma notícia boa, que você ganhou um dinheiro inesperado, diga aleluia, porque alguma coisa externa aconteceu. Mas eu quero dizer para você, a alegria não tem a ver com isso. A alegria é uma pessoa, é Jesus. Sabe qual é a maior alegria que você pode ter? Você não vai mais para o inferno. Você pode até passar um calorzinho como esse aqui, mas eu te digo, o inferno é pior. E você não vai mais para lá. Você não vai mais. Você já foi, o passaporte para o céu já foi comprado o dia que você creu. Pastor, eu não criei ainda. Então creia hoje. A palavra está sendo pregada. Amém? Então alegria, permanecer então no amor e permanecer na alegria. O que a alegria nos expressa? Contentamento. Já viu pessoas que estão sempre descontentes? É assim, hoje está calor, e está mesmo, está muito quente, mas é normal, nós estamos chegando no verão, dezembro, janeiro, fevereiro, nós vamos suar mais que tampa de marmita, e isso é bom para limpar os poros, faz parte da vida do ser humano, mas julho, agosto chegará, e vai estar muito frio. E tem pessoas que a vida dela é assim. Oh meu Deus, oh céus, oh dia, que calor. Aí amanhã desce o caldo, desaba a chuva. Logo na segunda-feira que eu tenho que trabalhar, chove. Ontem estava reclamando do calor, hoje está reclamando da chuva. E aí acontece um dia daqueles que aqui acontece só aqui no Rio Grande do Sul, que num dia das 4 estações.
Aí dá frio de noite, meu Deus, estou com os pés congelados, passando frio. Eu imagino Deus falando, como é que contenta essa criatura? Vou inventar uma quinta estação. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas não fique acusado se você faz isso. Estamos no caminho de aprendizado e todos nós seremos gratos por tudo, amém? Se tiver calor, agradeça a Deus, aleluia. Seja contente, ser alegre é isso. Se tiver frio, agradeça. Você pode ter gosto, você pode não gostar do verão, eu gosto. Você pode não gostar do inverno, eu não gosto. Mas as estações, gostando ou não, elas virão. Então viva elas da melhor forma, entendeu? Se chegar o inverno, você está com frio, compra uma lareira. Compra um bom vinho. Pastor, vinho com álcool? Não, com cebola. Sério, pastor, crente bebe? Socialmente. Quando eu falo vinho, não é garrafão, porque aí amanhã os irmãos estão aqui, ó. Ó, o pastor liberou, galera. Não é isso que eu estou falando, não. Você é de Deus, você não é meu. Amém? Se alguém me ligar durante a madrugada, dizendo, pastor, meu marido está bêbado, aqui falou que o senhor mandou beber, só um garrafãozinho. Eu não falei nada. Eu nego até a morte. E para a glória de Deus, a câmera não está funcionando, só começa a funcionar a partir da semana que vem. Diga glória a Deus. Aleluia. Então é importante você entender, seja contente e alegre em todas as estações, porque eu estou falando de estações naturais, mas eu estou falando também da sua vida. A sua vida passa por estações. Talvez hoje você esteja no verão, alguns possam estar na primavera, mas todos passarão pelo inverno. O outono parece que está tudo morto, as folhas caem, os pássaros desaparecem, mas o outono passa e a próxima estação virá. Ninguém vive debaixo de uma tempestade, amém, irmãos? Eu sinto uma palavra de Deus hoje nessa noite. Se você está passando por tempestade, eu quero dizer, essa tempestade vai passar. Deus não te chamou para viver numa tempestade. As tempestades nos ensinam coisas, e eu aprendi algo com as tempestades. Tempestade não precisa diminuir o vento, é eu e você que temos que ajustar a vela. Essa tempestade pode nos derrubar do barco, ou pode levar o nosso barco muito mais longe. Eu quero dizer, ao longo desses anos, eu tenho enfrentado muitas tempestades nessa igreja, mas eu tenho ajustado as velas, e olha onde é que o barco nos trouxe, até aqui. Haverão outras tempestades, pastor? Sim. Um dia um pastor amigo meu falou assim, eu quero ser pastor de igreja grande, milhares de membros, porque pode ser que os problemas vão ser menores. Falei, sabe de nada, inocente. Quando eu era pastor de uma igreja de 21 membros, quando eu cheguei aqui, meu Deus, tinha problema. Depois eu me tornei pastor de uma igreja com 70 membros, 70 vezes mais problemas. Mas depois, passamos do 100, e quando nós chegamos no 100, os problemas só aumentaram. Eu fico pensando, como é ter uma igreja de 1000 membros? Pastor, o senhor é louco? Eu quero ter, porque Deus nos chamou para resolver problema, não para ser o problema, amém? Para ajudar a resolver os problemas, não para ser o problema. Nós não pisamos no galho, nós oramos para que o agricultor, aí ó, levanta o galho, amém? Só ele pode botar a mão na parreira, só ele pode conduzir o galho, só ele pode fazer com que esse ramo dê muito fruto. Então você vê que conhecer o amor de Deus é um, experimentar da alegria da frutificação, e saber esperar é o terceiro. Fala assim, saber esperar o tempo certo vai me fazer frutificar. Então vamos aqui, vamos recapitular para você não esquecer. Fala assim, nenhum fruto, pouco fruto, muito fruto. Agora fala assim, para dar muito fruto, eu preciso permanecer no amor, na alegria e na perseverança. Você está entendendo? Ficou fácil compartilhar na célula agora, não? Ficou fácil, porque
Eu acordo e eu sei, eu sou amado por Deus, então nele eu posso todas as coisas. E porque eu sei que eu posso todas as coisas, eu sou alegre, feliz. Aí eu olho de manhã, vou sair para evangelizar, para pregar de Jesus, pneu furado. Ah, céus, dia. Eu posso agir nessa posição, ou eu posso dizer, obrigado Senhor pelo grande livramento que o Senhor me deu. Hoje eu podia ter me acidentado de carro, mas graças ao anjo que passou a asa nesse pneu e furou, eu estou vivinho para pregar o evangelho, amém? Pastor, é difícil demais olhar nessa ótica, é mesmo, mas foi nessa ótica que Deus nos chamou para ver. Pastor, não deu certo uma negociação minha, levanta as mãos para o céu e dá graças a Deus, você foi livre de um golpe. Pastor, eu queria tanto fazer tal coisa, minha filha queria, quero ser da Polícia Federal, eu falei, tu não tem cara da Polícia Federal, eu vou fazer o concurso da Polícia Federal, eu falei, alguém avisa ela que ela não parece com gente da Polícia Federal. Senhor, faz um milagre. Aí um dia ela chega, eu acho que eu vou fazer pedagogia. Eu falei, ela tem cara de pedagogia. Falei, vai pedagogia. E ela foi. Ela vai ser a diretora da escola da videira, aleluia. Então o que acontece? Você precisa entender que todas as coisas vão cooperar, mesmo que ela esteja fora do seu planejamento. Pastor, parece que o meu casamento está acabando, porque não tem mais sabor, virou água. É a grande oportunidade de Deus fazer um milagre e virar vinho novo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quem é casado, diga amém. Fala assim, vai acontecer no meu casamento. Fala baixo, não deixa a esposa ouvir, senão dá problema. Bota na minha conta, fala, o pastor aqui que mandou falar. Tenho agenda a semana toda para aconselhar casais, no ar-condicionado, na minha sala. Agenda aberta. Amém? Então, permanecer, eu vou encerrar aqui. Parece que esse prédio, a hora não passa. Sério mesmo. Eu estou pregando há tanto tempo, e ainda falta 15 minutos para terminar no horário. Sabe quanto tempo que eu não termino no horário? Faz anos. Eu acho que eu vou cantar. Tem 15 minutos? Estou brincando. Então assim, vamos lá, permanecer vai fazer você experimentar da frutificação. Não esqueça, Deus chamou você para frutificar. Amém? Fica de pé no seu lugar, que hoje eu vou surpreender toda a equipe de louvor, seus faladores, fala que eu termino depois do horário do culto. Hoje eu vou queimar a língua de todo mundo, aleluia. Então, olha, não esqueça, hoje teve consagração de filho, normalmente é 15 minutos a mais do culto, vou terminar no horário, amém? Bota lá no seu Facebook, meu pastor termina o culto no horário, uma vez em 7 anos, estou brincando, não coloca isso não. Eu estou pregando tão rápido que eu nem tomei o refri que meu irmão me trouxe aqui, glória a Deus. Fala baixo, Coca-Cola é fruta, é boa, veio de coração, amém? Falador. Olha só, quando você ouve uma palavra de Deus, qual que é o objetivo da palavra na sua vida? É daquela porta para fora, você viver ela. O que nós somos chamados para fazer? Lembre-se do título da mensagem, você foi chamado para frutificar. Diante da palavra nós temos um compromisso com Deus. Qual que é, pastor? Gerar segundo a nossa espécie. Você conhece pelo menos uma pessoa que precisa de Jesus. Hoje no encontro que eu fui pregar, tinha uma moça. Eu não vi que era uma moça. E de repente, essa moça que não tinha uma aparência de moça, eu comecei a pregar. Um pouco antes de eu pregar, eu estava conversando com o pastor do encontro. Eu senti no meu espírito algo sobre essa moça. E eu falei assim, eu não sei porquê, mas eu sinto que Deus vai fazer algo na vida daquela pessoa ali. E o pastor veio e me contou e falou assim, sabe quem é aquela pessoa? Ela é uma moça, que nasceu moça, mas decidiu não ser uma moça.
Ela queria ser um rapaz. Eu falei, é mesmo? Eu não sabia disso. Mas eu sinto que hoje Deus vai marcar ela aqui nesse lugar. Sabe o que aconteceu? Eu terminei de falar, ela estava de costa para mim. Ela virou de frente, olhou dentro dos meus olhos, cerrou os dentes assim e virou os olhos. E eu falei, te peguei, Satanás. Ela saiu correndo rua fora. Os irmãos falaram assim, não teve uma palavra que ela ficou aqui dentro, toda palavra ela saiu para fora. Eu falei, essa foi a última que ela saiu. Eu fui lá, peguei ela, minha esposa já estava no encalço dela lá, ela caiu no chão, meio que desmaiou. Nós oramos por ela, nós libertamos elas de aproximadamente uns 120 demônios, mais ou menos. E depois que ela foi liberta, eu olhei nos olhos dela e falei assim, Deus tem um propósito na tua vida. Deus te chamou para viver os sonhos dele. Tu vai entrar lá para dentro, eu vou pregar agora, tu vai sentar na primeira cadeira, e tu vai me ouvir a palavra inteira. E depois da palavra, tu vai tomar a tua conclusão e a tua decisão. Mas se Deus não falar contigo, nessa palavra, tu pode ir embora e seguir a tua vida como tu estava vivendo. E ela começou a chorar, e ela sentou lá na frente, eu estou pregando, e quando eu sei que Deus vai salvar alguém, meu coração começa a acelerar, e eu preguei essa palavra com o coração acelerado o tempo todo, e Deus me fez passar um filme da vida dessa moça diante dos meus olhos enquanto eu pregava. Eu nunca vi ela na minha vida, e de repente eu parei de pregar e eu falei, moça, eu sei que tu é fruto de uma tentativa de aborto, que os teus pais nunca te quiseram, tu nunca teve um amor de família, mas Deus está dizendo para ti hoje, Ele é o teu pai, ainda que o teu pai te abandonou, Ele nunca te abandonou. E ela deu um grito, ela caiu na primeira fileira, e ela começou a chorar compulsivamente. Eu estava pregando o batismo do Espírito Santo, eu falei, liberta, tu já foi, mas hoje Deus tem um presente para ti, seja cheia do Espírito Santo. E ela deu um pulo dessa altura e começou a falar em outras línguas. E depois ela me procurou e falou, pastor, eu não sou essa pessoa que o senhor está vendo, eu sou uma princesa de Deus, e a partir de hoje é assim que eu vou viver. Ela olhou para os meus olhos e falou assim, muito obrigado, porque tinha algo me impedindo de viver o que Deus tinha para mim, mas a partir de hoje, vai ser a última vez que o senhor vai me ver assim como eu estou, porque eu sou uma princesa de Deus, eu vou me casar com um homem de Deus, e Deus vai me dar uma família perfeita. Eu não preciso dizer para você que eu estava em prantos nessa hora, porque não há satisfação melhor do que viver o centro da vontade de Deus para a sua vida. E quando você frutifica, mesmo em meio aos improváveis, porque Deus veio para os improváveis, Deus vai me dar a graça de um dia trazer ela aqui, eu vou trazer ela aqui um dia para contar o testemunho dela. Deus, Ele quer te usar, você não sabe a satisfação que é, em 1h30 você vê Deus mudar a vida de uma pessoa radicalmente, e essa pessoa não queria nem saber de Deus, mas de repente ela fala, eu sou uma princesa de Deus, e eu recebo a palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida, e é assim que eu vou ser e vou viver a minha vida fora. Eu quero dizer para você hoje, você é um canal de Deus para essa geração. É chegado o tempo, 2023, nós temos uma palavra profética, o ano da casa cheia. Sabe como é que a casa vai encher? Através da sua frutificação. Você é um galho frutífero enxertado na videira verdadeira, e você vai ganhar as pessoas ao seu redor, e vai faltar espaço nesse lugar para tanta gente que vai chegar, gente comprometida com o Evangelho, apaixonada por Jesus,
Nós vamos fazer encontros, vamos ganhar gente. Eu já profetizei, essa rua inteira vai converter. As pessoas dessa rua inteirinha vão tudo converter, vão fazer parte aqui. Nós vamos começar uma casa de paz agora, já, nesses dias aqui nessa rua. Nós teremos células aqui nessa rua. E esse lugar vai ser pequeno para nós um dia desse. E nós vamos lembrar o dia que nós chegamos aqui, muitas cadeiras estavam vazias, mas nós vamos dizer: pastor, olha só, não tem mais espaço, está tudo cheio. Pastor, por que nós queremos ser uma igreja grande? Porque uma igreja grande remete muitas pessoas salvas, muitas famílias restauradas, muita gente cumprindo o propósito. E eu quero dizer para você nessa noite: foi para isso que Deus te chamou. Mas muitas vezes o nosso coração não está nessas coisas. Nós estamos distraídos com as coisas dessa terra, preocupados com as coisas desse mundo. Mas uma coisa só importa: como chegaremos diante dele naqueles dias. Quantas pessoas ao nosso redor nós falamos: você não precisa viver essa depressão, Deus tem alegria para você, levanta dessa cama, viva a vida que Deus tem para você. Quantas pessoas estão esperando a nossa chegada? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero terminar esse culto de uma forma diferente. Hoje eu quero te enviar como um missionário para essa cidade, para ser aquele que anuncia as boas novas do Evangelho, como aquele que proclama que é uma porta aberta diante da circunstância, que é um farol que brilha à noite na escuridão dessa terra, que é uma ponte sobre as águas, que é um abrigo no deserto. Porque Deus quer te usar. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra, para que você seja um canal de Deus. Não há satisfação maior. Eu quero dizer para você nessa noite: nem todo o dinheiro do mundo paga o que eu ouvi hoje de manhã. Você poderia me oferecer 1 milhão, não dá satisfação de ver uma pessoa ser transformada pelo poder de Deus. Não, sério, dinheiro nenhum consegue comprar uma transformação dessa, porque tem coisas que elas têm valor, mas não tem preço. Existe um valor espiritual em gerar pessoas para Deus. Eu louvo a Deus, porque há 15 anos atrás alguém anunciou o Evangelho para mim, e hoje eu vim parar aqui. Sabe, nós precisamos ser esse farol. Levante as suas mãos para o céu. Vamos ministrar essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, fala para ele nessa noite: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me,
Ergue a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que cada um desses irmãos, eles são como um farol que brilha à noite nessa cidade, e por onde eles passarem, eles possam brilhar a alegria, o amor e a perseverança do Senhor, porque eu estou diante de galhos que dão muito fruto, e eu declaro que esses frutos são frutos que permanecem, que o amor do Pai, que a graça do Filho e que a comunhão do Espírito Santo te conduzam a frutificar abundantemente, em nome de Jesus. Diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Nós estamos encerrados, tem uma semana de vitória. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, fala para ele: você é o galho que dá muito fruto. Profetize sobre a vida dele. Estamos encerrados. Não deixe passar na nossa cantina aqui do lado, temos refrigerante, lanche, você pode comer um salgado ali, eu acho que tem ainda, refrigerante. Não deixe passar na nossa cantina. Tem uma semana de vitória. Deus te use poderosamente e continue te abençoando, em nome de Jesus. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto, meu louvor rugirá. Nas cinzas da fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está.